vai sair. Com fé a vida vai mudar. Com fé eu posso somos o povo mais feliz da terra, terra, terra. Temos fé para vencer o mundo. Com fé as montanhas vão cair. Com fé a tristeza vai sair. Com fé a vida vai mudar. Com fé eu posso testemunhar. Eu falarei para as montanhas ir ao mar, e ela cairá, cairá, cairá. Eu falarei para a montanha ir ao mar, e ela cairá, cairá, cairá. Nós somos o povo mais feliz da terra, terra. Temos fé para vencer o mundo. Com fé as montanhas vão cair. Com fé a tristeza vai sair. Com fé a vida vai mudar. Com fé eu posso testemunhar. Eu falarei para a montanha ir ao mar, e ela cairá, cairá, cairá. Eu falarei para a montanha ir ao mar, e ela cairá, cairá, cairá. Diga. Aleluia. Diga. Eu falarei para a montanha, Ir ao mar, oh, e ela cairá. cairá, cairá. Diga. Eu falarei para a Montanha ir ao mar, e ela cairá, cairá, cairá. Eu falarei para a montanha ir ao mar, e ela cairá, cairá, cairá. Aleluia. Aleluia. Diga, eu sou abençoado. Eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Oh! Espírito da fé, Davi venceu o urso e o leão, e no poder de Deus fez o seu gigante ir ao chão.
pressões se levantarem pra me interromper, pelo Espírito da fé eu faço acontecer. Eu pego o que é meu, agarro o que é meu, tudo que Cristo já me deu. Eu pego, agarro e pego. Eu pego o que é meu, agarro o que é meu, tudo que Cristo já me deu. Eu pego, agarro e pego. Já é seu, é só pegar a bênção. Pelo Espírito da fé, Davi venceu o Simeão. E o poder de Deus fez o seu gigante ir ao chão. Pelo Espírito da fé, Abraão se tornou pai de multidões. E o poder de Deus, Sara se tornou mãe de nações. Se as circunstâncias disserem que eu não vou conseguir, eu digo não. Eu creio no que Deus prometeu. Se as pessoas se levantarem pra me interromper, da fé eu faço acontecer. Eu pego o que é meu, Agarro o que é meu, tudo que Cristo já me deu. Eu pego, agarro e pego. Eu pego o que é meu, agarro o que é meu, tudo que Cristo já me deu. Eu pego, agarro e pego. Eu pego a vida, pego a cura, pelo Espírito da fé. Agarro o que é meu, pego as riquezas, pego as bênçãos, pelo Espírito da fé. Agarro o que é meu, eu pego a vida, pego a cura, pelo Espírito da fé. Agarro o que é meu, pego as riquezas, pego as bênçãos, pelo Espírito da fé. Agarro o que é meu. Eu pego o que é meu, agarro o que é meu, tudo que Cristo já me deu. Eu pego, agarro e pego. Eu pego o que é meu, agarro o que é meu, tudo que Cristo já me deu. Eu pego, agarro e pego. Eu pego, agarro e pego. Eu pego, agarro e pego. Aleluia, aleluia. Você não precisa correr atrás das bênçãos. Ei, ela corre atrás de você. Deuteronômio 28 fala sobre isso. Amém. Aleluia, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Olhaste pra mim como ninguém me olhou. Amaste a mim como ninguém me amou. Olhaste pra mim como ninguém me olhou. Amaste a mim como ninguém me amou. E me deste o nome. Eu sou teu filho, a menina dos teus olhos,
porque amaste a mim e me deste um nome. Eu sou teu filho, a menina dos teus olhos, porque amaste a mim. Olhaste pra mim quando ninguém me olhou. Amaste a mim quando ninguém me amou. Olhaste pra mim quando ninguém me olhou. Amaste a mim quando ninguém me amou. E me deste o nome. Eu sou teu filho, a menina dos teus olhos, porque amaste a mim e me deste o nome. Eu sou teu filho, a menina dos teus olhos, porque amaste a mim. Amaste a mim, amaste a mim, amaste a mim. Te amo mais que minha vida, te amo mais que minha vida, te amo mais que minha vida. Te amo mais que minha vida, te amo mais que minha vida, te amo mais que minha vida. Te amo mais que minha vida, te amo mais que minha vida, te amo mais que minha vida. Te amo mais que minha vida, te amo mais que minha vida. E me deste o nome. Eu sou teu filho, a menina dos teus olhos, porque amaste a mim e me deste o nome. Eu sou teu filho, eu sou teu filho. Declara isso, irmãos. A menina dos teus olhos, porque amaste a mim, amaste a mim, amaste a mim, amaste a mim. Declare a Ele: te amo mais que a minha vida, te amo mais que minha vida, te amo. Declare isso para Ele, irmãos. Você veio aqui por causa dele. Se entregue essa noite a Ele. Fala com toda a convicção: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus, de todo o meu coração. Fala mais forte, meu irmão. Eu te amo mais que minha vida, te amo mais que minha vida, te amo mais que minha vida. Te amo mais que minha vida, te amo mais que minha vida, te amo mais que minha vida.
posso me entregar, meio a todas as dificuldades. Eu te amo, Senhor. Declara isso a Ele: eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Por sua causa, Pai. Aleluia. Aleluia. Oh. Oh. Adore a Ele. Adore a Ele. Adore a Ele. Oh, em tempos difíceis, de lutas e crises, eu sei em quem confiar. Não tenho mais medo, eu não retrocedo. Eu sei que o socorro virá. Sempre vou cantar. Eu sei que tu és bom. Eu sei que tu és bom. Minha convicção não vai diminuir. Haja o que houver, eu sempre vou cantar. Você pode louvar Ele. Em tempos difíceis, de lutas e crises, eu sei em quem confiar. Não tenho mais medo, eu não retrocedo. Eu sei que o socorro virá. Nunca me deixou e não me deixarás. Tu és bom e sei que nunca mudarás. Nunca me deixou e não me deixarás. Tu és bom e sei que nunca mudarás. Eu sei que tu és bom. Eu sei que tu és bom.
canta isso. Eu sei que minha convicção não vai diminuir, haja o que houver, eu sempre vou cantar. Eu sei que tu és bom, eu sei que tu és bom, minha convicção não vai diminuir, haja o que houver, eu sempre vou cantar. Sei que tu és bom. Senhor. Exaltamos a tua bondade, Senhor. Exaltamos a tua fidelidade, Senhor. O Senhor é um Deus maravilhoso. Dedicamos a nossa adoração a você, Senhor. Nosso tempo, nossa mente, levamos o nosso corpo para prestar um culto racional a você nessa noite. Dedicamos o nosso tempo a você, Senhor. Dedicamos, levamos cativo a nossa mente para receber das tuas instruções, para viver da tua palavra, para ser conduzido pelo teu Espírito. Não estamos aqui por acaso, não estamos aqui porque não tínhamos opções, mas estamos aqui porque te adoramos. O Senhor é o único digno de ser engrandecido, de ser adorado. E iremos entregar a Ti o nosso melhor culto nessa noite, no nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você está bem? Seu rosto sabe disso? Então dê um sorriso para quem está do seu lado. Diga: que bom que você veio. Diga ele: você está no local do seu crescimento. E nesse lugar é proibido fazer planos pequenos. Amém? Você pode tomar teu assento. Eu quero convidar o pessoal que está do lado de lá a vir todos aqui para o centro. Tá bom? Vai juntando aqui, temos espaço na primeira fila, na segunda, tá? E aí, o pessoal não pode cruzar a cordinha, vem pro lado de cá. Isso, pode vir todo mundo, fica aqui nesse centro, tá bom? Deus é bom. Você tá bem? Obrigado, pessoal. Então olhe para seu vizinho e diga: você votou hoje? Eu acho que tem gente votando ainda, né? Porque quase ninguém veio para a igreja. Meu Deus do céu. Que bênção. Diga: Deus é bom. Amém. Eu viajei, voltei. Estou na igreja. E eu acho que tem gente que ainda está esperando o resultado para comemorar, né? Mas sabe que você escolheu a melhor parte? Amém, queridos? Você ficou com a melhor parte. Então, queridos, eu quero te orientar nessa noite a prestar bastante atenção em tudo aquilo que nós vamos ministrar. Eu sei que os que não vieram não ficaram com medo de vir, né? Porque tem alguns lugares que nem culto teve, dia de eleição, porque o pessoal estava com medo. Vem para cá, irmão, assim, isso. O pessoal estava com medo do que poderia acontecer, né? De confusão, tudo. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Nós estamos guardados, independentemente do que aconteça. Sabe, eu acho, irmãos, que a igreja do Senhor, ela se tornou uma igreja muito frouxa. Nós terminamos na quarta-feira a matéria História da Igreja, né? Eu estava ministrando essa matéria no Rema. E é interessante o quanto a igreja do Senhor, ela ficou frouxa com o passar do tempo. Uma igreja que deixa de vir para o culto por causa de eleição, ou que não vem para o culto por causa disso ou por causa daquilo. Eu não estou falando só da nossa igreja aqui não, porque da mesma forma que tem pouca gente hoje aqui, em várias igrejas do Brasil está todo mundo assim hoje. E eu fico pensando, meu Deus do céu, se a gente tivesse eleição toda semana,
certamente muitos crentes não congregariam. E é nessa hora, irmãos, que a gente vê de fato onde está a nossa prioridade. Porque se a nossa prioridade é o Senhor, com votação ou sem votação, nós vamos congregar. Sim ou não? Amém? Eu acho que Deus me deu uma ministração, eu estou esperando um dia para ministrar ela. Eu sou de um tempo. E aí, reticências. Porque, irmãos, qual o sentido se nós não estivermos adorando ao Senhor nessa noite? É normal alguém que é visitante, que não vem para a igreja, que vai visitar a igreja, a gente até entende, mas crentes, que está na igreja há vários e vários anos, não, é porque eu vou marcar tal coisa, irmão, só marque algo fora do horário do culto. Se a gente arruma um monte de coisa e vai marcar no horário do culto, meu irmão, não vá não. Não, pastor, mas é porque acontece algumas coisas, aí tem que ser no horário. Então vai outro dia, faz de outro dia. Amém? Talvez você ache que eu estou um pouco azedo hoje. Eu não estou azedo, irmãos. É porque de verdade, queridos, eu creio que Deus ele está nos chamando para um tempo onde nós precisamos ser mais intensos, mais diretos, onde nós devemos nos entregar mais para o Senhor. Nós falamos um pouco sobre a nova estação no último culto. Quem estava aqui no último domingo? Ou no último culto que eu ministrei? Você lembra? Nós falamos algumas coisas aqui. E sabe, irmãos, eu quero continuar a ministração do domingo passado. Talvez não seja Nova Estação Parte 2 o título, né? Eu pedi para os meninos não colocarem título agora e deixar para colocar mais adiante, ao longo da ministração. Mas sabe, o tema do nosso mês de outubro, que começou ontem, é transformar. Diga transformar. E sabe, essa figura dessa árvore aí, né, nessa mudança de um lado para o outro. Olha aí, que ficou melhor ainda, não foi? Essa foto me remete, queridos, a algo que acontece comigo e com você quando nós nascemos de novo. Na verdade, essa transformação aconteceu primeiro no nosso espírito. Desde o dia que nós nascemos de novo, a própria vida de Deus veio habitar dentro de nós e nós fomos transformados. Nosso espírito ele foi recriado, nós nos tornamos uma nova criação. Mas sabe, queridos, que essa transformação, ela começou por dentro, no nosso espírito, mas ela ainda vai perdurar até o dia do Senhor voltar. Nós vamos estar transformando a nossa mentalidade pelo poder da palavra. E é sobre isso que nós vamos ouvir ao longo desse mês inteiro. Você vai ouvir verdades para que sua mentalidade, que a sua mentalidade possa ser transformada pela palavra. Talvez a gente não vai falar sobre transformação da mente em si, de hoje até o final do mês. Mas nós vamos aprender, irmãos, palavras para mudar, virar chaves na nossa vida. Para que a nossa mentalidade seja transformada. Para que nós possamos entender a perfeita vontade de Deus com relação a diversas áreas da nossa vida. E assim nós possamos viver aquilo que Ele planejou para nós. Vamos falar sobre família no final de semana que vem, sobre criação de filhos, sobre família, no outro final de semana também. Vamos falar sobre o profético, na nossa quinta profética, na quinta que vem. Amém? Então, irmãos, fica pronto, porque Deus ele quer te instigar a compreender e a virar chaves, a transformar verdades que talvez nós tínhamos como absolutas na nossa mente acerca de quem nós somos, do que nós temos, do que nós podemos em Deus. E ao longo desse mês nós vamos trabalhar todos esses temas para que você possa, nós possamos ser transformados, nossa mentalidade possa mudar, para que nós possamos entrar em níveis maiores em Deus. Amém ou ai de nós? Tem um texto que eu gosto muito lá em Romanos capítulo 12, diz que, no versículo 2, diz que nós não devemos nos acomodar ao sistema do mundo, mas devemos nos transformar. E aí ele diz como essa transformação vem: pela renovação da nossa mente. E assim nós possamos experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Isso me diz que se eu não transformar a minha mentalidade, a vontade de Deus, que continua sendo boa,
agradável e perfeita, eu não vou poder usufruir dela, porque eu não estou transformando a minha mente. Então, eu transformo para provar. Deus não muda, mas se eu não mudar a minha mentalidade, se eu não for transformado pela minha forma de pensar, alinhando a minha mente com a palavra de Deus, eu não vou provar daquilo que Ele é. Tudo bem com você? Nós terminamos o culto do domingo passado em Efésios capítulo 3, e eu quero voltar para lá com você. Efésios capítulo 3, versículo 20. Você está bem? Glória, dá para estar com saudade já de estar aqui com vocês, né? Ontem eu viajei para descansar. Na quinta eu precisei celebrar, né, o casamento de um casal querido nosso aqui. E aí cheguei bem perto do final do culto, né? Mas que bom que você veio, que bom que você está aqui para aprender nessa noite também. Efésios capítulo 3, versículo 20. A Bíblia diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Vamos de novo, repita comigo, diga: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso ou do que eu peço. Tudo bem até aqui? Então, você nunca vai poder surpreender Deus no teu pedir. Deus nunca vai ser pego de surpresa com o teu pensamento. Nem Deus nunca vai ser pego de surpresa com aquilo que você precisa. Na verdade, Ele sempre vai fazer além. E Ele tem poder para fazer isso. E Ele diz que Ele fará, não é segundo a nossa capacidade, mas segundo o poder dEle, que opera em mim. Diga: o poder de Deus operando na minha vida é suficiente para me dar além do que eu preciso, além do que eu peço, além do que eu penso. Tudo bem até aqui? Então percebe que Ele não vai operar na nossa vida segundo a nossa grandeza, segundo a nossa capacidade. Ele opera segundo a grandeza dEle. Então, quando nós falamos sobre algo novo, quando nós falamos sobre viver uma vida nova em Deus, nós não estamos falando em viver segundo a nossa capacidade, mas segundo o poder dEle operando em nós. Se não é segundo a minha capacidade, eu não posso ter medo e limitar o que Ele pode fazer. Porque Ele é poderoso sempre para fazer além. Então é segundo o poder dEle operando na minha vida e na tua vida. Diga: Deus é bom. Agora, se Ele pode fazer mais, se Ele pode fazer além, você concorda conosco que Deus, Ele não está guardando segredo de mim e de você? Mas Deus, Ele quer e tem o desejo de compartilhar comigo e com você os planos grandiosos que Ele tem para nós. A Bíblia diz que aquilo que o homem não viu, que o ouvido não ouviu e que jamais penetrou em coração humano é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós o amamos, então Ele tem essas coisas preparadas para nós. Mas Ele diz no versículo seguinte que Ele nos revela estas coisas pelo Espírito. Diga: o Espírito revela para mim os planos de Deus. Aleluia, tudo bem até aqui? Então, se é Deus fazendo e Ele revelando para nós, não tem a ver com o vaso. Tem a ver com Ele. Você está aqui? Então, Deus, Ele não está fazendo ou vai fazer simplesmente porque eu ou você somos bonitinhos ou não. Ou porque estamos num culto, num domingo à noite, num dia de apuração de eleição, né, depois da eleição, e a gente está aqui, não, porque eu vim, Deus vai fazer. Não, Deus não faz só por causa disso.
Deus faz porque Ele é Deus e Ele deseja fazer independentemente de nós. Agora, a nossa atitude e a nossa vida alinhada à palavra vai pavimentar o caminho para que Ele possa fazer em nós, através de nós. Mas não é por causa da nossa cara bonitinha, mas é por causa daquilo que está em nós. Diga, o Espírito está em mim. Diga, se o Espírito está em mim, Ele vai fazer comigo. Agora, deixa eu perguntar para você, se Ele faz além, se Ele faz mais, se Ele revela o que Ele tem planejado para nós por meio do Espírito, por que nós somos tão tímidos diante dEle? E por que os nossos planos e projetos são tão pequenos diante dEle? Sabe por que são? Porque nós estamos fazendo os nossos planos e projetos segundo a nossa mente. E não segundo o que Ele tem para nós. A minha mente, ela é limitada. Mas Deus não está limitado à minha mente. Olhe para seu vizinho e diga, o que você tem ousado crer? O que você tem ousado fazer? O que você tem ousado pedir? Porque, queridos, Deus vai fazer segundo o que nós ousarmos fazer. Segundo aquilo que nós ousarmos crer. Segundo aquilo que nós ousarmos planejar. Então, se nós estamos nele, e a Bíblia diz, aquele que está nele deve andar como ele andou, como Jesus andou, nós também precisamos crer como Jesus creu. Amar como ele amou. Perdoar como ele perdoou. Mas nós precisamos crer como ele creu. Nos mover como ele se moveu. Estávamos na sexta-feira à noite, lá depois do jantar, conversando da palavra com alguns irmãos. E aí eu comentei algo interessante que Deus trouxe na hora, né? Dali da conversa. E eu citei o exemplo de Jesus. Quando Jesus tinha falta de alguma coisa, o que é que ele dizia? Primeiro, em alguns momentos, por exemplo, quando ele precisou multiplicar alimento, ele primeiro perguntou o que tinha, o que as pessoas tinham. Isso é um assunto para outra ministração. O que você tem na sua mão? É o título de outra ministração. Mas vê que coisa interessante. Sempre que Jesus precisava de algo, ele agia. E quando as pessoas ao redor dele precisavam de algo, por exemplo, quando Pedro chegou para ele e disse, olha, a gente precisa pagar imposto. E cadê o recurso? Ele disse, faz assim, ó, vai lá, pesca o peixe. Na hora que você tirar, na boca dele vai estar o seu sustento. Não é assim? Queridos, eu não acho que Jesus estava sendo usado ali por uma palavra de sabedoria, ou o Espírito revelando a ele que se ele pescasse um peixe, o peixe que ele pescasse ia ter uma coisa dentro. Não. Não, pastor, não. E o que você acredita, pastor? Eu acredito que Jesus estava falando fé. Talvez dê um nó na tua cabeça agora. Como assim? Queridos, ele acreditava tanto em fé, e ele andava na fé do tipo de Deus, como ele mesmo ensina para os discípulos, quando ele fala, amaldiçoa aquela figueira, e ele diz, tende a fé do tipo de Deus. O que é a fé do tipo de Deus? Você crê, fala e acontece. Então Jesus cria que se ele falasse, crendo, que ia pescar um peixe, que lá ia ter uma moeda por causa da fé dele. Está dando para entender? Então, se o plano de Deus para nós não está escondido, se ele deseja revelar, queridos, nós precisamos aprender a orar o plano dele. Nós precisamos aprender e crer para sair do nível em que nós estamos e entrar em níveis maiores. Já viu aquelas pessoas que, falando agora do secular, do natural. Às vezes a pessoa está lá trabalhando, e de repente ela tem uma ideia, um estalo. Algo muda e ela começa a fazer aquilo e agora a vida daquela pessoa muda completamente. Quem já viu ou já provou isso aqui? Você já provou isso na sua vida?
Isso é maravilhoso, não é errado não. Mas sabe, irmãos, eu acredito e tenho plena convicção que nós precisamos estar em Deus e buscar em Deus e na palavra um nível de entendimento, de entrega, de comprometimento, de doação tão grande, para que esse estalo se dê na área espiritual nossa também. E isso vem quando? Quando nós mudamos a nossa mentalidade. Então, se eu fico falando, se eu ouço a palavra, e eu fico falando, e eu começo a pensar, eu ouço coisas como essa aqui, mas quando eu saio por aquela porta, a primeira coisa que eu falo é dizer, vai ser tão difícil de amanhã? Tudo que eu estou gerando em fé, enquanto você está ouvindo essa ministração, vai ser desfeito por uma palavra que você fala. É interessante, talvez já tenha ouvido essa ministração, eu já vi, e a Adriana citou hoje, ou foi ontem, não lembro. Uma ministração de Rossana Lira, em que ela está ministrando, e ela diz assim, né, que um dia, um ministro disse que estava conversando com alguém, e alguém disse assim, mas rapaz, as coisas estão tão caras, né? O dinheiro acaba rapidinho, o dinheiro acaba rápido, o dinheiro é só dinheiro acaba, o dinheiro acaba, o dinheiro acaba. E Deus tratou com ele. Pare de falar dinheiro acaba e diga dinheiro venha. Porque sabe de uma coisa, irmãos? Não adianta a gente estar ouvindo uma palavra que é contrário ao mundo e a gente está agindo igual ao mundo. Vai ser só uma informação para a gente nunca vai desfrutar. E a gente vai provar de uma migalhinha aqui, um pinguinho ali, e a gente já vai se dar por satisfeito, achando, olha, meu Deus do céu, eu nem merecia. Por quê? Porque nós estamos limitando o que Deus pode fazer segundo o que eu estou agindo. Mas a partir do momento que Jesus morreu por mim e por você naquela cruz, e nós aceitamos o que Ele fez, embora não merecêssemos, nós provamos porque Ele merece. Não por causa de nós. Então, a graça nos colocou na condição dEle. E Ele assumiu a nossa condição. Você está aqui? Então, olhe para seu vizinho e diga, pare de pensar pequeno. Quem aqui já ouviu falar no nome de um ministro chamado Oral Roberts? Oral Roberts, ele já partiu para o Senhor há alguns anos, um grande homem de Deus. Mas Oral Roberts, ele contemporâneo do irmão Reagan, de Telly Osborne, também tinha sede do seu ministério lá em Tulsa, Oklahoma. E Oral Roberts, ele foi o primeiro televangelista da TV americana, o primeiro pastor a aparecer pregando em uma televisão. Né? Ele foi um dos líderes, junto com Gordon Lindsay e outros homens, de um movimento chamado A Voz da Cura, um mover de cura que aconteceu na década de 40 e 50 nos Estados Unidos. E o Oral Roberts, certa vez, ele construiu uma faculdade, ele gastou 65 milhões de dólares na construção dessa faculdade. E às vezes nós falamos de 200 mil, de 300 mil, às vezes a gente fala de 10 mil para pintar uma igreja, para colocar em um piso da igreja, tantos mil para fazer um teto. E às vezes a gente fica pensando, meu Deus, é tanto dinheiro. Enquanto a gente achar que é muito, nunca vai chegar. Você está aqui, irmão. Você tem poder na sua língua, irmão. Vá comprar o livro lá. O poder das palavras, irmão. Mas se nós não cremos, se para a gente é muito, a gente está fora da palavra. Como eu disse aqui no culto passado, se o sonho de Deus para a tua vida não está te amedrontando, está insultando a Ele. Porque não vem dele. Se é pequeno demais, a gente consegue realizar com a nossa própria sabedoria e capacidade, não vem de Deus. Aleluia! E aí o Oral Roberts, lá antes disso, dessa construção dessa faculdade e tudo isso, ele certa vez precisava de um valor, e eu anotei aqui o valor para não esquecer dessa vez, que eu dei esse exemplo uma vez eu esqueci, 5 milhões de dólares. Diga 5 milhões de dólares.
Você concorda comigo que 5 milhões de dólares é um valor considerável, naturalmente falando? 5 milhões de dólares é como se fosse hoje 25 milhões de reais. E aí o que é que acontece? Ele orou a Deus, né? Senhor, eu estou precisando de 5 milhões de dólares para fazer tal coisa do reino. Ele precisava investir no seu ministério, no seu propósito, naquilo que ele estava fazendo. E ele chamou a existência, ficou crendo. E aí chegou um determinado dia que todo o valor que ele precisava chegou. Mas ele soube de um parceiro ministerial seu que recebeu de presente um avião que não valia 5 milhões, mas valia quase 5 vezes mais, se eu não me engano, não lembro bem agora. Aí ele disse, Deus falou com ele, enquanto ele estava no processo, né, pedindo a Deus. Você precisa de quanto? Ele disse 5 milhões. Aí Deus disse para ele, tá bom, eu vou te dar. E aí ele dizendo, não, Senhor, o senhor não está entendendo, são 5 milhões. E dentro dele o Espírito falando, eu te dou. E ele disse, não, Senhor, não é 5 reais, não é 5 dólares, nem 5 mil, é 5 milhões. Ele disse, tá bom, eu te dou. E aí ele recebeu, depois de algum tempo, né, creu, recebeu, o dinheiro se manifestou. E aí aquele outro amigo dele, ministro, recebeu 25, 30 milhões. E aí dentro dele, ele disse, Senhor, se eu soubesse, eu tinha pedido 30. Por que o senhor deu um avião a ele e a mim só 5 milhões? Primeiro, você só pediu 5. E segundo, ele precisava do avião e você não. Porque, queridos, Deus, ele sempre vai fazer para cumprir um propósito. Ele não vai fazer só para a gente dizer que tem. Só para a gente aparecer. Você já viu dar um carro para um menino dirigir? E às vezes a gente está feito menino buchudo. Deus quer fazer mais, mas nós, enquanto ainda somos meninos, não podemos provar demais. Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz, enquanto o herdeiro é menino, ele não difere em nada do escravo. Ou seja, ele tem direito a tudo, mas anda como escravo. Por quê? Porque não sabe o que tem para usufruir. Porque é menino. Então, nós precisamos crescer em Deus, mudar a nossa mentalidade, para nós desfrutarmos de tudo que Ele tem para cumprir o propósito e a vontade dEle. E aí aquele ministro precisava do avião para cumprir o chamado dele. E ele recebeu o que ele precisava. Na ocasião, Oral Roberts precisava dos 5 milhões, então ele recebeu o que precisava. Mas o que eu quero que a gente entenda nessa noite, queridos, é que para Deus não tem nenhuma diferença entre 5 reais, 5 milhões ou 50 milhões. Porque Deus, ele não está limitado ao natural. Agora, nós precisamos mudar a nossa vida, nosso estilo de vida e a nossa mentalidade, para que se a gente crescer o suficiente para aprovar de 50 milhões, a gente não ficar feito menino buchudo. Mas a gente usa os 50 milhões e chegar para cumprir o propósito dele. Porque o que importa para Deus não é dinheiro, são vidas. O dinheiro é uma ferramenta para alcançar vidas. Para cumprir um propósito que Ele mesmo tem. Você está aqui, irmão? Diga, Deus é bom. Aleluia. Vamos lá para Jeremias, capítulo 32. Diga, Deus é bom. Jeremias capítulo 32. Versículo 27.
Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim, ou grande, ou maravilhosa, dependendo da tua tradução? Tem alguma coisa que para Deus é impossível? Tem alguma coisa que para Deus é inalcançável? Não. Então, Ele sempre, diga sempre, não, diga sempre, Ele sempre vai fazer. Vamos para Provérbios, capítulo 29. Provérbios capítulo 29, versículo 18. A Bíblia diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. Ou não havendo sábia direção, ou sábia instrução, dependendo da tua tradução. Mas o que guarda ou obedece, pratica a palavra ou a lei, esse é feliz. Então, a Bíblia diz que feliz é aquele que guarda, que vive a visão de Deus. Então, se nós não estamos provando da totalidade do que Deus tem para nós, o problema nunca vai estar em Deus, porque para Ele é impossível. Ele nunca vai estar limitado, mas o problema vai estar em quem? Em nós. Vai estar em como nós estamos fazendo ou vivendo aqui a vida que Ele planejou para nós. Você está aqui, irmão, ou foi para casa? Olhe para seu vizinho e diga: não insulte Deus, pensando pequeno. Sabe, irmãos, nós estamos na terra para transmitir a grandeza de Deus. Eu entendo que por alguma situação que talvez nós passemos em etapas e estações da nossa vida, nós, às vezes, estamos sendo bombardeados pelo diabo e as armas que ele vai usar são dardos inflamados na nossa mente, não é isso? Para roubar a nossa paz, roubar a nossa alegria, roubar a nossa saúde. Eu entendo que em alguns momentos nós podemos até nos sentir, né, de uma forma aquém daquilo que Deus espera de nós. Mas 2 Coríntios capítulo 4, diz que o homem interior, ele se renova de dia em dia. E que a nossa leve e passageira tribulação não pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você está aqui? Então, ainda que eu e você passemos por momentos, nós não devemos ficar neles a vida toda. E como é que eu mudo isso? Primeiro, mudando a forma de pensar. Quando um pensamento vier, coloca o que a palavra diz no outro lado. Você não pode, você não consegue. A palavra diz: você pode todas as coisas em mim que te fortalece. Vem lá o pensamento dizendo: você não vale nada, mas eu gosto de você. E do lado de cá, está Deus dizendo: eu entreguei o melhor que eu tinha por você, porque você é precioso. Do lado de cá está lá: você vai morrer com isso. Olha a dor aumentando. E do lado de cá tem a palavra dizendo: verdadeiramente, eu já levei sobre mim todas as suas dores e enfermidades. Então, nós precisamos mergulhar na palavra, no relacionamento, na comunhão, para entrarmos nesse nível novo que Deus espera de nós. Mas enquanto nós ficarmos naturais demais, nós nunca vamos conseguir avançar. E eu falo por mim. Eu estou pregando para mim nessa noite também. Você está aqui ou foi para casa? Diga: eu estou aqui para demonstrar a grandeza de Deus. Eu quero que você vá comigo lá para Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25, versículo 32.
Não, vamos ler o versículo 27. Gênesis capítulo 25, versículo 27. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito cozinhado, quando esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco deste cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de ser primogênito do meu pai, do nosso pai. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura, palavras da salvação. Aleluia. Graças a Deus. Queridos, vê que coisa interessante. Ser primogênito significava aquele que herdaria diretamente as bênçãos e a promessa na família. Era aquele por meio do qual a aliança passaria de pai para filho. Mas Esaú, por uma necessidade momentânea, abriu mão de tudo que ele podia para viver o agora. Sabe o que é que isso me mostra, queridos? É que em vez de pensar grande, Esaú se limitou a algo que ele estava precisando no momento. E eu e você, irmãos, temos a oportunidade de passar por um momento, uma situação dessa em várias etapas, em vários momentos da nossa vida. O que é mais importante? A grandeza de Deus, do chamado, do propósito, daquele que Ele te chamou para viver nessa terra? Ou uma necessidade que nós temos? Talvez algo que nós queiramos suprir naturalmente, muito rápido. Uma necessidade natural. Esaú se afastou do propósito maior que Deus tinha para ele. Porque trocou o que importa. Sabe, irmão, não pare por migalha, não. Foi isso que ele fez. Ele parou por migalhas, por um prato de lentilha, mas ele tinha um banquete à sua disposição. Porque, queridos, quando nós invertemos a prioridade, nós paramos no meio do caminho. Ele se conformou, se tornou um homem amargo. E sabe, irmão, nós não podemos deixar isso chegar na nossa vida. Porque ele não estava na situação que José estava, mas preso dentro da prisão, José manteve o foco. Escravo, vendido na casa de Potifar, José manteve o foco. E ele não abriu mão do que Deus tinha planejado para ele. E às vezes nós estamos parando. Mas Deus, irmãos, não está falando isso para que nós nos sintamos condenados. Meu Deus, eu não presto para nada, porque em algum momento eu errei, porque em algum momento eu agi assim. Não. Deus está nos mostrando e dizendo: olha, eu tenho algo grandioso, muito maior do que uma necessidade natural. Você está aqui? Aleluia. E sabe o que é interessante da história de José? É porque José chegou para aquele pessoal que estava preso com ele. Era o padeiro do rei e o copeiro do rei. Não é assim? E ele traz a revelação de um sonho para um, do sonho para outro, lá na história toda. Tem uma hora que ele se levanta e diz: olha, não fique triste.
Deixa eu te dizer uma coisa. Você concorda que o normal é a gente dizer não fique triste se nós também não estivermos tristes? Você não vai chegar para alguém se você está lá acabado, morto, triste, parecendo, e dizer, não fique triste não, irmão. O cara vai dizer, que moral tu tem para me dizer se tu está pior do que eu? Mas sabe o que é interessante? José, preso, fora do propósito, preso injustamente, escravo, agora preso injustamente, manteve o propósito. Estava feliz no que ele estava fazendo, onde ele estava. Eu te pergunto, quem estava certo nessa história toda? José ou Esaú que vendeu o que tinha? Sabe, irmãos, ele continuava com a visão que Deus tinha dado para ele. E do dia para a noite, diga, do dia para a noite, ele foi colocado diante do rei. Eu quero mostrar para você um texto bem conhecido. Está lá em Mateus capítulo 6. Eu quero ler com você. Mateus capítulo 6. Se você está aí preocupado, meu Deus do céu, como é que está a apuração? 88,55% das sessões totalizadas para presidente, né? Lula com 46,93% dos votos válidos, Jair Bolsonaro com 44,48% dos votos válidos. Então, teremos segundo turno. Amém? Então, daqui a dia 30, vamos votar de novo. Mateus capítulo 6. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. A nossa alegria não está nisso, não. A única pessoa pela qual a gente precisa morrer, se precisa, é pelo Senhor. Foi o único que nos amou de uma forma tão grande a ponto de se sacrificar por nós. Eu não estou dizendo que você não deve exercer o teu direito de voto. Faz isso, irmãos. Procure ver quem são as pessoas que defendem princípios cristãos. E faça isso muito mais no dia 30. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O mundo não acabou não, se o teu candidato não ganhar não. Porque uma eleição é assim. Tem um que vai ganhar e tem um que vai perder. E está falando alguém que era apaixonado por política, né, que fazia campanha na minha cidade, que a Adriana sabe do que eu estou falando aqui, que nível eu chegava. Você não tem noção não. De namorar e deixar ela para ir para a porta do fórum com uma placa todo fantasiado, dizendo eu já sabia, para comemorar a vitória de um candidato. Você não tem noção de quem eu era não. Porque ela era um candidato e eu era outro. Então ela não queria ir, ela ia com a mãe e eu ia com o meu. Cidade pequena tinha isso. Então, queridos, fica bem tranquilo. Eu já ganhei muitas eleições lá, perdi algumas, nunca morri. Em todo tempo, Deus te guarda. Então, com Lula, com Bolsonaro, com quem for, meu irmão, fica tranquilo. Ah, pastor, mas e se ganhar um que vai perseguir crente? E o que é que tem? A igreja nunca parou por causa da perseguição, não. É nessas horas que a gente vê quem é crente ou quem é marromeno. Brincadeira. Mas fica tranquilo, irmãos, dia 30 vamos lá de novo. Amém? Mas vamos para Mateus aqui. Mateus capítulo 6. Portanto, não, versículo 31. Jesus chega para aqueles homens e começa a ensinar e diz, olha, você não precisa ficar preocupado com o que comer, beber, vestir. Né? Lembra dessa história? No 31 ele diz, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Sabe o que Jesus está dizendo?
Viva para Deus e tudo que você precisa Deus vai te dar. Ele disse que quando nós andamos preocupados o que comer, beber, o que vestir, nós estamos tentando somente sobreviver. Mas quando nós cumprimos a justiça de Deus, vivemos o propósito, é Ele quem nos sustenta. Olha para seu vizinho, você está pronto? Pergunta para ele, você está pronto para ser sustentado por Deus? Sabe quando é que nós não somos sustentados por Deus? Quando a nossa confiança está no que nós fazemos. Na força do nosso próprio braço. Quando a nossa dependência está nisso, nós estamos confiando em nós mesmos. E aí é o que ele diz aqui. Você está preocupado com o que comer, beber, vestir? Como? Não, não se preocupa não. Faz a vontade de Deus e estas coisas vão acontecer. Agora, ele não está dizendo não faça. Não trabalhe. Não se esforce. Você entende isso? Mas ele está querendo colocar a nossa dependência nele. Porque o nível de suprimento de provisão que ele tem, segundo a capacidade dele, é maior do que o que nós podemos fazer segundo a nossa capacidade. É sobre isso que ele está falando aqui. A capacidade dele, a condição dele, o sustento dele é infinitamente maior do que o nosso. Do que a nossa preocupação pode manifestar. Já percebeu que às vezes nós dizemos assim, eu vim para o culto para receber minha resposta. Para receber a minha bênção. Isso não é errado não. Porque no culto Deus vai falar mesmo. Deus vai trazer. Deus vai se manifestar. Para que o corpo seja alcançado. Mas já parou para pensar que se a gente pensasse assim, Senhor, eu quero ser a resposta para alguém. Já pensou a diferença como seria? Em vez de a gente disser, Senhor, levanta alguém para me dar. A gente ora, Senhor, me levanta para dar. Transformar a mentalidade é isso. Entrar em uma estação nova é isso, irmãos. É a gente mudar a nossa forma de pensar. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, Ele não disse, seja abençoado. Não, Ele disse, seja você uma bênção. Olha a diferença. Tem um texto lá em Provérbios que diz assim. Eu esqueci o nome, mas tem, sei que lá tem duas irmãs. Dá e a sanguessuga, né? Tem duas filhas, é? Como é? Dá. Amém. Tu conheceu ela, não foi? Saber tanto assim, misericórdia, brincadeira. Mas a Bíblia diz, olha, e às vezes a gente está só assim, Senhor, dá, Senhor, dá, Senhor, dá. Que tal a gente dizer, Senhor, eu dou. Senhor, eu quero ser uma bênção. Eu quero provar desse mais. Eu quero entrar nesse negócio novo aí. Que o pastor está falando. Alô, você está aqui? Olhe para quem está do seu lado e diga, Deus quer que você seja a resposta para a vida de alguém. Porque quando eu paro de me ver um coitadinho, eu paro de me tornar um pedinte. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Às vezes, talvez, pode chegar até você, irmãos, pedindo coisa. Olha, fulano, vamos fazer tal, eu quero tal coisa, eu estou precisando de tal coisa, vamos levantar. Às vezes a pessoa fica pedindo, e às vezes usa o nome do pastor e da esposa do pastor. Não caia nessa não. Se acontecer com você, vem perguntar a mim. Ou pergunta a Adriana. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que é pedinte demais. Eu não estou falando a gente pedir quando a gente está precisando, isso não é errado não. Mas tem pessoas que se aproveitam. Você está aqui? Tem pessoas que gostam de se aproveitar. Que quer, afinal de contas, se é para a gente dar. Querida, a gente dá, não é porque o outro fica pedindo direto na gente, dá porque a gente é guiado para fazer. E porque faz parte da nossa natureza. Mas cuidado com o crente aproveitador. Que chega até você como quem não quer nada, como quem quer nada não, quer. Mas só quer tirar, sugar aquilo que você tem para a vida dele.
E eu estou falando de coisa material mesmo, de dinheiro, de coisa. Cuidado, irmão. Se alguém chegar, a primeira coisa, olhe como é a vida da pessoa. Olhe as atitudes dela. Veja se aquilo tem sentido. Porque você pode estar financiando desobediência. Pastor Humberto citou o exemplo, dando a aula lá, né, lá terça-feira. Ele não citou o nome, mas era um homem chamado Keith Butler. Americano, apóstolo, líder, já abriu mais de 40 igrejas. Tem um livro maravilhoso dele chamado Plantando Igrejas, ou é a plantação de igrejas. Eu li, livro maravilhoso, objetivo, direto. Um homem poderoso, usado por Deus, o pastor de Shirla, Lacerda. Para quem conhece Shirla aqui. E ele, o cunhado dele pediu dinheiro emprestado para ele. E ele foi lá e emprestou, ele tem um coração generoso, né? Abençoar, ele foi lá e emprestou. Algum tempo depois, o cunhado gastando com outras coisas sem pedir, sem pagar ele, quer dizer, e ele foi comentar, né? E comentou com Deus e foi comentar com a esposa: olha, meu cunhado aí, teu irmão, não quer pagar. Eu vejo que ele está gastando com isso, com aquilo, vendo a vida de todo jeito. E Deus falou para ele: eu mandei você dar? Eu mandei você emprestar? Mas, Deus disse a ele: não, você está financiando a desobediência dele. Porque por causa disso ele está distante de mim. E foi você que deu o dinheiro para isso. Alô? Você está aqui, irmão? Não fique me olhando com essa cara assim, achando que não comeu e não gostou. Feito. Não vou dizer isso não. Ele podia dizer, eu não digo não. Pastor Van diria, eu não vou dizer não. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Às vezes a gente está assim. Me dá. E às vezes a gente quer trazer isso para dentro da igreja. Então, se acontecer isso com você nessa igreja, venha falar comigo. Amém? Ah, pastor, fulano está pedindo, pedindo. Peraí, se eu não vivo pedindo daqui do público, por que é que fulano está pedindo tanto? Então, se ele precisa, se fulano precisa de ajuda, chega para a liderança da igreja, então a gente está precisando de ajuda para isso. Mas cuidado com os escorão. Isso acontece em todo lugar, viu? Pode acontecer na tua família. O que é que a gente precisa? Ajudar o irmão. Como? Primeiro orando, trazendo o irmãozinho para o irmão entender, né? Mas cuidado, irmãos, fique com as antenas ligadas, seja guiado pelo Espírito, não por necessidade. É sério, né? Mas Deus quer mudar a nossa mentalidade. Amém? Ou ai de nós? Diga amém. Ai de nós não, diga amém. Glória a Deus. Sabe, irmãos, a gente vai encerrar com isso agora. Amém? E aí depois a gente continua ministrando sobre esse assunto. Pare de se ver pequeno. Amém? A gente vai encerrar com isso. Eu não vou avançar mais aqui não, porque senão a gente vai passar muito da hora. Eu quero que você fique de pé, nós vamos orar. Eu quero agradecer você que ficou conosco até agora acompanhando online. Nós vamos cortar a transmissão agora, tá bom? Quero agradecer você que ficou conosco até agora. Põe em prática tudo aquilo que você recebeu aí em tua casa. Fica firme para que você possa continuar avançando no Senhor. Amém? Você que está aqui...